versículo 11. Então disseram aos magos de Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu o Senhor, ou que o Senhor havia dito. Isto é o dedo de Deus. Você pode repetir para a pessoa: isto é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Mais alto: isso é o dedo de Deus. Tome o vosso assento. Meus irmãos, quero lhe agradecer a oportunidade de poder retornar a esta casa. Feliz, então, poder estar aqui com vocês uma vez mais. Os irmãos estão me escutando, irmãos? Para mim é uma alegria estar com vocês aqui, retornar a esta casa. E obrigado, irmão Rogério, pela formulação do convite a nós. A gente fica feliz de estar aqui, juntamente com a minha esposa. Obrigado pela formulação, pela receptividade dos irmãos que nos atenderam ali na porta. E também pela vossa amabilidade, pela nossa abençoe. Estou feliz de poder rever algumas pessoas que conheço. Aqueles dois são os mais ricos aqui da noite. Dias, não serve de estado, conheço eles há muito tempo, Deus abençoe de uma forma corporal, tentaram fundamento, os músicos, os que me viram aí as pessoas que conheço. Meus irmãos, uma das histórias mais emblemáticas da vida, mais contundentes, e por que não dizer uma biografia que a gente se identifica muito, porque a sua história é um tanto ímpar, é a respeito da vida e ministério de Moisés. Deus chamou Moisés para uma obra muito específica. Desde o primeiro momento do seu chamado até a sua morte, Deus demonstrou que queria da forma que queria. Então, quando eu leio a respeito da vida de Moisés, Aleluia, Jesus. eu consigo extrair da sua vida grandes lições. Moody vai dizer que Moisés, ele passa por 3 períodos da sua vida. Moisés vive até os 120 anos. Moody diz que os seus primeiros 40 anos, Moisés, ele pensava que era alguém porque morava dentro do palácio. Deus o tira do palácio e leva-o para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian ele fica mais 40 anos, pensando que não era ninguém. Aos 80 anos ele se apresenta para Faraó, e dos 80 anos até os 120 anos, ele viu que Deus era poderoso para fazer com uma pessoa que pensa que é alguém, descobre que não é ninguém, e o que Deus é poderoso para fazer com alguém. Aleluia.
no chamado da vida de Moisés, Deus queria dar algumas lições a Moisés. Quando Deus se manifesta no Monte Horebe, no Sinai, na montanha de Deus, Deus se manifestou numa sarça. A sarça era um arbusto do deserto, que não produz fruto, simplesmente tem folhas e galhos. Na linguagem gaúcha, chula seria o graveto para começar um incêndio, para começar um fogo. E quando Deus se manifesta nesse arbusto pequeno de 30 centímetros, eu perguntei para Deus: Deus, você não tinha uma árvore mais frondosa para manifestar-se? Não tinha uma árvore mais bonita? Uma geometria? Havia o cedro do Líbano, havia o sândalo. Tinha mais bonito, uma árvore mais assimétrica para Deus se manifestar. E a pergunta é: por que Deus escolheu uma árvore pequena que não produz fruto de 30 centímetros para se manifestar? Sabe por quê? Porque Deus gosta de escolher pessoas pequenas para manifestar grandes coisas sobre a vida. A especialidade de Deus é fazer isso. Escolher coisas pequenas. O importante, eu acredito, que não é o tamanho. O importante é ser. O fogo de Deus está na sarça. Oh glória! Se o fogo de Deus está na tua vida, é porque Deus está dentro de você. E Deus fala com Moisés. Aguce a sua atenção. E Deus lhe chama, e Moisés vai dar para Deus pelo menos 4 desculpas. A primeira: quando Deus lhe chama, Moisés, eu preciso de você, que você vá a Faraó. A Bíblia nos informa que Moisés, na primeira desculpa, ele vai dizer: quem sou eu para que vá a Faraó? Mas entre linhas, o que ele estava dizendo para Deus era o seguinte: eu não sou ninguém. Tem gente mais capacitada, tem gente melhor. Aí Deus vai lhe dar a resposta: Moisés, mas eu serei contigo. Sabe por quê? Porque o importante para Deus não é quem é você, mas quem é que está com você, oh glória. Para Deus não importa quem é você, mas se Deus está com você, oh glória, o mar se abre e você canta do outro lado o hino da vitória. Aí ele vai dar a segunda desculpa para Deus. No nome de quem que eu vou me apresentar aos filhos de Israel? E aqui é uma problemática. Por quê? Primeiro, Israel estava no cativeiro egípcio fazia 400 a 430 anos. Primeiro problema: se esqueceram do nome de Deus, não sabiam o nome de Deus. Só os anciões sabiam e não transmitiam, e quando iam escrever, eles mudavam o nome de Deus, monograma, e botavam Adonai, que era Senhor, e não ensinavam os outros. Para piorar, lá no Egito havia nome de 1.500 divindades. Para piorar, havia 10 deuses principais que toda a nação conhecia, que era Sete, que era Amon, que era Ra, que era Osíris. Esses nomes estavam na boca do povo. E aí Moisés pergunta: no nome de quem? Deixa eu perguntar aqui uma coisa: quem foi já na Lagoa Bacupaí? Levanta a mão. Eu sei, eu vi você lá. Quando você entra na Lagoa Bacupaí, quando você entra na entrada, tem uma igreja. Quando eu fui assim, eu dei uma olhada para a igreja, eu vi um nome muito estranho, assim, um nome bem extenso. Aí eu perguntei para o evangelista, disse assim para ele: Jorge, por que o nome dessa igreja é desse grande e estranho? Eu peguei lá na Santa Marta, São Leopoldo, uma igreja, o Deus de Israel não mente. E aí hoje tem igreja do busto de Jesus, vai lá na internet e a gente pergunta o que é. Não, é que Jesus fez o busto e curou o cego, por isso. Não tem nome para tudo, tudo estranho. E quando eu entrei, eu perguntei: Jorge, por que esse nome estranho?
Ele sabe por quê? Porque o pastor da igreja chegou lá e disse assim: eu quero registrar a igreja no cartório. E aí o escrivão diga o nome. Daí quando ele falou esse nome, aí o escrivão disse: esse não, porque já tem. Aí ele disse: esse aqui, esse já tem. E ele foi, não tinha mais, tudo tinha. Daqui a pouco ele disse: eu vou orientar um da minha cabeça mesmo. Igreja tal, fulano de tal, evangelho tal. Esse aí pode, porque esse aí não tem. Era mais ou menos assim no Egito. Quando você fosse se apresentar diante dos faraós ou dos anciões de Israel, você tinha que se apresentar no nome de um Deus. Mas se apresentar no nome de qual? Se havia 1.500 mais 10 principais e eles haviam esquecido do nome de Deus. Aí Deus chega: vou mostrar que eu sou um Deus diferente de todos os deuses. Você chega lá e diga o seguinte: o eu sou o que me enviou. Sabe por quê? Porque o teu Deus é diferente de todos os deuses. Oh glória, eu estou sentindo graça aqui essa noite. Aí ele vai a terceira desculpa para Deus, ele vai dar: Senhor, mas eu não vou crer. Porque todo mundo que chega lá tem que apresentar um sinal. Se é no nome do Deus dele, tem que apresentar alguma coisa. Não pode chegar lá e não apresentar nada. Tá bom, não vou te dar um sinal, vou te dar 3. Primeiro, o que é que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado, joga no chão. Aí ele jogou no chão. Quando ele joga no chão, se transforma em uma serpente. Aí Deus diz: pega pela cauda. Aqui está o primeiro problema, irmão. Eu sou do interior, eu sou lá de Juiz. Tem gente que é do interior? Tem. Sai da onde? É interior? Palmeiras? Onde? Santo Augusto. Na verdade, os bons ficaram lá no interior. Os ruins vieram para cá. Jesus mudou a vida deles, né, irmão? Irmão, lá no interior, ninguém de sã consciência pega uma serpente pela cauda. Você pega pela cabeça. Você não pega pela cauda. Engraçado que quando Moisés viu, diz a Bíblia que Moisés fugiu. Mas peraí, mas ele não viu Deus através do fogo? Deus se manifestou, mas por que ele foge? Porque Deus estava dizendo: Moisés é o instrumento que eu vou te dar, é o sinal que eu vou dar para você. Você não entende agora, mas quando chegar lá na frente do faraó, você vai entender. O que você tem na sua mão, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado, pois bem. Agora pega a sua mão e bota no peito. Ele botou, tira. Quando ele tirou, se tornou leprosa. Agora você pega esse cajado e joga lá na água, porque vai se transformar em sangue. Porque eu estou te dando 3 sinais aqui. Primeiro, cajado, eu estou dando autoridade para você. Segundo, a mão, eu estou executando o meu juízo. E terceiro, eu quero dizer que aqui vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Para Deus, ele vai dizer: Senhor, e é nessa terceira que eu vou entrar na mensagem, mas só para você não ficar na curiosidade. Aí Deus vai dizer para ele assim, ele vai dizer para Deus: Deus, mas eu não sou eloquente. O que ele estava dizendo? Eu não tenho uma, não que ele não tinha, diz a Bíblia que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Só que ele era devagar, manso, muito manso, né? O homem vai mandar até devagar para falar. Você não tem eloquência, não tem dicção, não tem uma oratória. Tem Arão, meu irmão. Aí Deus vai dizer assim: Moisés, deixa eu perguntar para você: quem é que fez a boca do homem? Aleluia! Se eu estou mandando você ir, é porque eu vou te capacitar e eu vou usar a tua boca com sinais e prodígios na terra. Isso eu tenho, irmãos, experiência própria. Eu ainda não havia pregado, só que eu lia muito a Bíblia, estudava e era muito jovem ainda. E aí havia São Leopoldo, uma subsede, e naquela subsede 11 congregações. E o pastor de lá disse: vamos fechar às 11 e todo mundo vai lá para aquela, a subsede. 10.000 pessoas, eu nunca tinha pregado. E aí era a febre do Marcos Feliciano. Quem é do tempo do Marcos Feliciano? Ainda é, né? Mas aquele tempo, sabe? Todo de branco, irmão. A minha esposa me libertou do branco. Não, vamos para o monte, eu e mais 5 jovens. E aí vamos preparar aqui, e aí nós vamos para o monte. Vamos para o monte, daí vamos se preparar lá, e depois nós vamos para o culto, tá bom. E aí eu cheguei para um jovem e disse: lê uma palavra. Ele disse: eu não, eu tenho vergonha. Você canta o hino? Eu também não. Ainda há, quem quis fazer nós? Então vamos fazer uma coisa. Vamos pregar para os coqueiros, irmão. Tinha cada coqueiro desse tamanho.
Eu fui o coqueiro mais grosso que tinha. Eu digo hoje brincando que ele não se converteu porque o coração era uma madeira. Eu aqui com o coqueiro, irmão, eu olhava assim com meus companheiros, cada um na frente do coqueiro pregando. Daqui um pouco, no meio do mato, 2 peões que cuidam o gado, em cima de um cavalo. Eles parados olhando, um olhou pro outro, fez assim, eu só cuidando de lado, daí um fez assim, ó. A gente 2 olhando, os 5 conversando com árvore, que eles ajeitam, vão ficar quietos, vão sair daqui, são tudo loucos, vamos embora. Mas escute o que eu vou falar com atenção. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Aí foi pro culto, meu. Agora vamos lá, me ajuda aí. Quando eu ir falando, você fala branco, tá? Casaco era? A calça? Cinto? Sapato? Meia? Relógio? Camisa? Gravata? Suspensório? E para terminar, pasta? Eu era um homem de branco, irmão. Interessante que naquele dia só estava eu tudo de branco. Sentei no último banco, telão, 3.000 pessoas. 15 para as 9, o pastor olha e diz assim: irmãos, foram buscar um conferencista, não sei quem lá. O homem virava. E quando eles estavam voltando de um acidente em Canoas, ele não vai poder vir. Aí o pastor presidente de exercício na época da Assembleia disse assim: mas Deus já mostrou quem é que vai pregar. Quando ele falou isso, os obreiros do culto começaram a folhear a Bíblia. Eu via que eles faziam assim, irmão. E eu vi que um dizia assim: é contigo, eu não, é tu. Eu bem despreocupado, daqui a pouco o pastor disse assim: aquele moço que está de branco lá no último banco. Eu olhei para trás e disse: é você mesmo, não tem outro. E um amigo do lado disse assim: agora rapaz, eu treinei, assim, ó. Esse rapaz não é para ti, foge, vai pro banheiro. Eu disse assim: Jesus, e agora? Sabe o que Jesus me disse? Vai lá e prega que tu pregou pros coqueiros, que o resto deixa eu fazer. Eu fui, irmão, aquele corredor não terminava, imagina a multidão de pessoas. Quando eu peguei o púlpito, eu nem saudei, abri a Bíblia. E hoje eu brinco, imaginei aquela coqueiraiada tudo lá embaixo. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, preguei quase 2 horas. E Jesus batizou, renovou o Espírito Santo. Porque Deus faz essa pergunta para você: quem é que fez a boca do homem? Sem mandar tu falar, tu vai falar e o resto deixa ele fazer. No capítulo 7 de Êxodo, Moisés então vai na presença de Faraó. E Deus vai agora lhe mostrar por que de pegar a serpente. Quando ele chega lá, ele larga a serpente de Moisés. Está ali, os magos fazem a mesma coisa, só que a serpente se devora as outras. E aí quando ele pega na cauda, aí a gente entende por que Deus mandou. Porque no Egito ninguém pegava na cauda de uma serpente a não ser o rei Faraó. Porque na cultura egípcia, quando o Faraó pegava na cauda da serpente, o Deus dele estava dando autoridade e poder. Então quando Moisés pega os magos e o Faraó olham e diz o quê? Nós estamos lascados, porque o Deus dele deu autoridade e poder para eles. No capítulo 7, versículo 9, Moisés vai na presença de Faraó, e aqui tem uma informação. Com a idade de 80 anos, ele vai na presença de Faraó. Você sabe quantas vezes Moisés foi na presença de Faraó? 10 vezes. Aí tem uma matemática bíblica muito linda aqui. Agora você sabe quantas vezes Moisés foi na presença de Deus? Aos 80 ele foi no Faraó. 10 vezes ele foi na presença de Faraó. No Monte Horebe, Moisés subiu 8 vezes e desceu 8 vezes. Uma vez ele subiu, teve 40 dias e 40 noites. Na segunda ele sobe 40 dias e 40 noites, que totaliza 80. Sabe o que eu aprendo com isso? Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares.
Você acha que Moisés estava alegre de estar na presença de Faraó? Você acha que eu me alegro de estar na presença de uma autoridade, de um político? É um privilégio, mas eu prefiro ainda estar na presença de Deus. Glória! Porque na presença de Deus há renovo, alegria, há poder, a unção, a cura e há milagre na presença de Deus. Eu pergunto, mesmo que seja uma pergunta retórica, qual foi o pior inimigo de Moisés? Não foi Faraó. O pior inimigo de Moisés foi dois homens chamados Janes e Jambres, os magos. Foram os piores inimigos. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: Janes e Jambres resistiram Moisés cara a cara. Faraó, quando a praga terminava, porque disse: olha, eu estou arrependido, olha o teu Deus, para que acabe. Moisés orava, ele virava as costas e se ia embora. Mas os magos resistiam Moisés cara a cara. Por quê? Porque enquanto Moisés fazia, olha aqui para mim, enquanto Moisés fazia milagres para o povo sair, os magos faziam milagres para o povo ficar, não é? Moisés fazia sinais para o povo sair, e os magos faziam sinais para o povo ficar. E aqui eu abro uma ventilação para dizer para vocês o seguinte: a igreja aqui do Visital vai orar, vai evangelizar, porque nós vamos tirar lá e vamos trazer para cá. E quem estiver aqui não vai sair, porque a presença e a glória de Deus está aqui neste lugar. Moisés aqui está representando o que é verdadeiro, e os magos estão representando o que é falso. E a primeira lição que nós temos: quando a serpente de Moisés devora a serpente dos magos, a primeira lição: o nosso Deus é mais forte que todos os deuses que existem aqui na face da terra. Sabe por quê? Porque quando eu entrei a primeira vez na Assembleia de Deus, lá da Coab, lá na Avenida das Américas, lá, quando eu entrei a primeira vez, o rapaz que me convidou, ele disse: vamos na igreja. Rapaz, tu tem certeza que é isso? Sabe quem eu sou? Eu sei. O rapaz, sou macumbeiro, dormia dentro do Congal, dormia até aos 7 anos. Toda sexta eu entrava lá, eu já tenho meu Deus, minha religião. Eu olhei para ele, e o meu Deus é mais poderoso que o teu. Ele olhou para mim e disse: então vamos lá na igreja e tu vai ver quem é que é o Deus mais poderoso. Aí eu comecei a chuliar, ele disse: mas me diz uma coisa, lá na tua igreja dá ir com o tênis da fila? Ele disse: dá para ir com a calça da Nike? Ele disse: dá. Moletom das Nacionais? Ele disse: dá. Está na tua igreja, dá para ir com 18 quilos de macumba no pescoço, fechamento do pulso? Ele disse: dá. Aí ficando mais ousado: na tua igreja dá para ir cabeludo? Ele disse: dá. Na tua igreja dá para ir com 2, 3, 5, 7, bala Dundum, Ciclope, alça de mira? Ele disse: bala explosiva? Ele disse: dá. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse: venha do jeito que tu estás, diz a Bíblia, mas tu não ficarás do jeito que tu és, porque o meu Jesus é poderoso. E eu fui a primeira vez na igreja, meu cheio de guia de macumba, 2 revólver nascidos, e quando eu cheguei na igreja, que eu entrei para dentro, não vai dar tempo de eu falar aqui tudo, mas eu descobri que o Deus dos crentes era mais poderoso que o meu. Por quê? Porque lá na minha religião, aonde que eu fosse, a minha entidade ia junto. Quando eu ia fazer alguma maldade, ele já me dizia o que ia acontecer antes. Ele dizia: você vai, mas nesse assalto vocês vão pegar tantos mil, mas o fulano vai morrer porque eu quero sangue. Eu já sabia antes de ir. Mas naquele dia, quando eu entrei dentro da igreja, ele não entrou junto. E aquilo me preocupou, porque quando eu sentei, que eu olhei para a porta, ele estava na porta, no meio de 2 porteiros. Eu digo que um porteiro era crente e o outro era meio sapecadão. Porque o primeiro que olhava assim, eu conversava, uma coisa telepática, e ele apareceu para mim e dizia: sai daí de dentro, vem para fora. E eu dizia: mas entra aqui. E aí um porteiro olhou assim e apontou para o outro e disse: esse aí é louco. E o crentão, que era o outro porteiro, disse assim: ó, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo. E aí eu fiz uma pergunta para ele: por que tu não entra aqui e não senta do meu lado e aí tu me tira? E ele disse para mim: sabe por quê? Porque aí dentro eu não tenho poder, aí dentro eu não ajo, aí dentro eu não consigo fazer nada. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é poderoso, o nosso Deus é mais poderoso que qualquer Deus que existe na face da terra. Segundo, o verdadeiro sempre vence o falso, não adianta. Você se lembra lá no Monte Carmelos? Lá no Monte
Carmelo, profetas de Baal, começaram centrinho, vamos dizer que umas 7 horas da manhã começaram. Baal responde. E Baal responde, e Baal não respondia nada. Daqui a pouco, quando, irmão, eles se envaretaram, o Elias disse assim: faça o seguinte, usando a linguagem irônica, né? Clame mais alto. O Deus de vocês anda dormindo, anda fazendo uma viagem, quem sabe vai despertar do sono. Aí eles não se levantaram, ah não, agora traz as facas. Trouxeram as facas, começaram a se cortar, derramar sangue para tudo que é lado. Elias disse: não, agora acabou. Vamos consertar o altar. Fez uma oração de 50 palavras. E Deus respondeu com fogo naquele lugar. E toda aquela nação que estava dividida em dois pensamentos: se Baal era Baal, se Deus era Deus. Toda aquela gente dobrou o joelho, levantaram as mãos para o céu e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o nosso Deus é verdadeiro. Olha aqui para mim, você vai entender onde que eu quero chegar. O verdadeiro sempre vence o falso, certo? O falso não resiste o verdadeiro. O verdadeiro sempre vai triunfar. Existe hoje em dia um evangelho falso, uma religião falsa que escraviza as pessoas, mas tem uma vacina para o que é falso. Esse mundo que está enganando e mentindo para as pessoas, sabe qual é a vacina? É João 8,32: e conhecereis a verdade te libertará. Papai chega para mim e diz assim: vem cá, lá na empresa que veio. Pois, rapaz, tu sabia que o Lula liberou 25 gramas de maconha para a gente fumar? Eu digo: não sabia não, é verdade? Ele é. Eu digo: deixa eu ver essa tua maconha se é boa. Ele puxou um tablete assim mais ou menos. Eu olhei e disse: mas essa tua maconha é palha, porque eu tenho um baseado que eu vou te dar que é melhor que isso aí. Ele disse: mas não pode. Eu digo: é. Ele disse: é melhor que esse. Ele disse: rapaz, isso aqui foi regado com leite. Eu não botei nem a semente, nem os ramos, é a fêmea, só a folha, isso aqui é coisa. Não. O baseado que eu tenho é melhor que skunk. Mas não é possível. Eu digo: o baseado que eu vou te dar é melhor que a cocaína, que a heroína, que o crack, que o rachixe, é melhor que tu vai usar só uma vez e nunca mais tu vai largar desse vício. E ele olhou para mim e disse: mas tu não é pastor? Eu não sou, mas tu está traficando. Eu digo: não, senhor, traficar é quem vende, eu estou lhe dando, eu vou entrar. Tu vai me dar, eu não vou. E não é muita coisa, bem, só uma porçãozinha assim, tu já vai. Amanhã esteja aqui, o ponto do relógio da empresa. Irmão, cheguei lá, eu chego um pouco mais cedo, né? Porque eu saio de casa um pouco cedo, eu chego lá e ele está no relógio assim, ó, branco que nem viu um fantasma. Daqui a pouco ele me chamou: rapaz do céu, não consegui nem dormir direito. Eu digo: minha nota, você que meu Deus, que baseado é esse? Nunca vi na minha vida. Eu digo: vem cá então, vem cá. Levei lá para a salinha do escritório, entrei para dentro, fechei a porta, botei ele do lado, sentei, botei a mão na gaveta e disse: olha lá para a porta se não vem vindo ninguém. Aí eu olhava assim, suave: não vem vindo, me dá ligeiro, me dá, não aguento mais. Não, vem, olha, se pegar nós dois aqui, nós vamos arrumar rua. E eu disse: e tu não vai me vender? Eu não vou te vender, eu vou te dar. Eu tá pronto? Ele disse: estou pronto. Eu abri a gaveta e lá eu tenho uma Bíblia Novo Testamento, aquelas pequenininhas, sabe? Abri, ele ficou olhando, ele imaginou: deve estar dentro da Bíblia. E eu abri assim: está pronto para receber? Ele disse: estou pronto. Então recebe. João 8,32: e conhecereis a verdade te libertará. Aleluia! Aleluia! Aguenta aí, sabe o que ele disse para mim? Não é baseado! Eu digo: é! Ele disse: não é, eu digo: é! E ele então me prova que não é baseado na palavra de Deus. Amém! É baseado na palavra de Deus. Aleluia! Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Amém! Não existe outro remédio a não ser a verdade. Dá glória a Deus aí, crente. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Agora ficou bom de pregar. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Olha para mim aqui.
O Aleluia. verdadeiro sempre vence o que é. A verdade sempre vai prevalecer. Glória a O irmão Jesus. Kleber pode vir pregar aqui, mas se a vida dele estiver errada, daqui um pouco o irmão Rogério vai pregar lá em outra cidade, vão chegar e vão dizer assim, mas aquele irmão aqui aprontou. Porque a verdade te acompanha aonde você for. Amém, Se Jesus. você está trabalhando, a verdade está com você. Se você está na escola, a verdade é com você. A verdade anda com você, porque a verdade sempre vai vencer. Agora olha aqui para mim, eu preciso tirar. Aleluia, Jesus. Com o falso, sempre piora a situação. Porque perceba, com o falso, vai piorar a situação. Porque quando Moisés, usado por Deus, faz 2 milagres. O primeiro, as águas se tornaram em sangue. Segundo, as rãs subiram a terra do Egito. Aí o faraó, Rogério, chama os magos e diz assim, vocês podem fazer? Ele diz, a gente pode. Olha como piora a coisa. Todas as águas se transformaram em sangue, certo? Tinha só um pouco de água que ainda não tinha. Pois eles foram lá e tocaram e transformou sangue. Piorou. Tinha rã, eles tocaram o cajado nas águas, o bordão deles, e subiu mais rã. Piorou a situação. Mas agora, se tivesse lá, e se Deus tivesse permitido, sabe o que ia acontecer? Os homens de Jericó clamam ao homem de Deus chamado Eliseu, dizendo, Eliseu, as águas de Jericó são amargas. Ele disse, não tem problema não, traz um pouco de sal aqui e joga nas águas. Quando jogaram o sal nas águas, o homem de Deus falou assim, diz o Senhor, as águas ficarão curadas agora. O mesmo Moisés, quando sai lá de Gozem, chega até Mara, diz que as águas eram amargas. Diz a Bíblia que Deus diz para ele, Moisés, pega um galho de árvore e joga nas águas que elas vão se tornar doces. Aí eu perguntei para Deus, por que numa ocasião tu mandou colocar sal nas águas para se tornar boas, se na outra tu mandou botar madeira para se tornar boa? Sabe o que Deus me disse? Porque a igreja é o sal da terra. E a árvore e a madeira é a cruz do meu filho. E quando a igreja, através de Cristo, vai na amargura deste mundo, oh glória, e prega a verdade, o mundo é curado para a glória de Deus. Agora olha para mim. Piora a situação. Lembra o que diz a Bíblia? O filho pródigo estava bem dentro da casa de Deus. Mas o que aconteceu? Saiu da presença de Deus, foi piorando a situação. Lembra o que Jesus disse? Quando um demônio sai da vida de uma pessoa, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontrando, ele volta para casa e diz assim, ó, e leva 7 espíritos piores do que ele, o estado do homem se torna pior do que o primeiro. O que eu estou querendo dizer? Com Jesus o negócio sempre vai melhorar.